Olá, eu espero que esse áudio te encontre bem. Nós estamos aqui eu estou de volta para gravar com vocês os áudios do livro de Isaías. Eu te peço paciência, porque para mim tem sido uma curva de aprendizagem das mais difíceis. Estou entrando em terreno desconhecido e vou aprender junto com você nesse terreno desconhecido. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 de Isaías, mas antes de entrar propriamente no estudo, eu vou fazer uma breve contextualização sem a qual nós não conseguimos conhecer o livro de Isaías. Então vou fazer uma breve, rápida contextualização e ao mesmo tempo vou te dar os recadinhos que a gente sempre te dá. Lembre-se, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar e muito na leitura do texto bíblico, na compreensão do texto bíblico. Ela divide a leitura do texto entre um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Eu mesmo experimentei a Bíblia 365, tenho feito a minha leitura por ela e ela transformou meu hábito de leitura da Escritura. Nós também queremos te lembrar que a igreja tem diversos estudos. Nós temos estudos às segundas, quartas, quintas e nós temos a escola dominical aos domingos. Você pode encontrar aqui na descrição desse áudio cada um dos estudos, os seus horários, para que você possa se orientar e possa nos acompanhar. Será um prazer tê-lo conosco nos nossos estudos. E nós aqui estamos gravando esse áudio porque nós temos um compromisso de fazer a leitura da Bíblia toda, um capítulo por dia, e nós sempre deixamos um breve áudio para que você possa extrair um pouco mais de conhecimento do texto bíblico. Hoje nós vamos estudar Isaías de do versículo 5 ao versículo 9, e o título ou o tema do estudo é Nós não somos lá tão inteligentes. Nós não somos lá tão inteligentes. Você vai entender na hora que eu começar a fazer a discussão propriamente dito, mas como eu havia mencionado, vou fazer um breve contexto do livro. Eu estou usando para essa parte do estudo, para essa primeira parte, o comentário de Isaías, de J. Alex Montier, da editora Shed. Eu vou deixar também o link na descrição, se você quiser, do áudio, se você quiser acessar o conteúdo que está sendo utilizado. Alguns pontos relevantes para a gente começar a nossa discussão de Isaías. Eu separei aqui a esperança messiânica, esse é um tema central em Isaías. Eu vou falar um pouquinho sobre a ideia do Santo de Israel e vou falar o tema da cidade, melhor dizendo, depois o Santo de Israel, e vamos falar sobre o seu posicionamento histórico antes de falarmos do capítulo 1. Então te peço paciência porque eu vou demorar um pouco mais hoje. A esperança messiânica está colocada no texto de Isaías em três retratos, três facetas do ungido, três facetas do Messias. Nós vamos ver entre os capítulos 1 e 37 a faceta do rei, nós vamos ver entre os capítulos 38 a 55 o servo, e nós vamos ver entre o capítulo 55 e 66 o conquistador ungido. O Messias, portanto, é dividido nessas três formas dentro do livro de Isaías. Eu vou repetir: nos capítulos 1 a 37 como rei, nos capítulos 38 a 55 como servo, nos capítulos 55 a 66 como o conquistador ungido. O Messias, em cada um desses retratos, é provido do Espírito e é provido da palavra. O conceito de justiça é recorrente em todo o livro, na figura do rei, na figura do servo e na figura do conquistador ungido. O conceito de justiça permeia todo o livro. Como rei, no capítulo 9, versículo 7, nós vamos ver a figura da justiça. A natureza do seu governo, no capítulo 11, versículo 4, é um governo justo. Da mesma forma, a justiça está no cerne da obra de Jesus como servo. Nós vamos ver isso lá em 53:11 e 54:17. Também no caráter, a justiça está no caráter do conquistador. Nós vamos ver isso em 61:10, em 63:1, e nós vamos ver o resultado da própria atividade do conquistador ungido em 61:3 e 11, que é o resultado de uma atividade justa. Nós também vamos ver a figura do rei Davi refletida em vários pontos. Em que sentido? Ele é, este rei, a descendência do próprio Davi. Nós vamos ver isso em 9, de 6 a 7. Nós vamos entender que ele é chamado inclusive do próprio Davi no capítulo 11, no versículo 1, aqui, parafraseando Keller, o maior e o melhor Davi. E nós vamos ver que a obra dele é a realização da fidelidade que fora prometida por Deus ao próprio Davi
nós vamos ver isso no capítulo 55, versículo 3. Eu tenho um pequeno trecho aqui que eu gostaria de ler sobre essas três facetas da figura do Messias. Diz assim, na página 21 do comentário: o rei, o servo e o conquistador ungido, contudo, formam uma única pintura na qual cada uma delas precisa dos outros. Então, cada uma dessas figuras não são separadas, elas estão interconectadas, elas formam uma única pintura. Tanto o rei, no versículo 9, no capítulo 9, versículo de 1 a 5, quanto o servo, capítulo 53, 12, capítulo 49, de 24 a 26, capítulo 52, 3 a 6, estou te dando apenas alguns endereços, são vencedores. Então, tanto o rei quanto o servo são vencedores, mas sem o conquistador, a vitória não é explicada nem consumida. O rei governa em justiça sobre uma comunidade justa. Nós vamos ver isso lá 32, de 1 a 8. Mas como ele pode fazer isso? Como que o rei pode governar sobre uma comunidade justa se essa comunidade não for justificada? Como ele pode fazer isso se o servo não fornecer justiça aos servos do Senhor, 53:11, 54:17, e o conquistador não efetuar a justiça e não derrotar os inimigos deles, 63, de 1 a 6. O rei governa sobre o mundo todo, mas como ele pode governar se o servo não abrir o caminho para todos que vão para a festa e desfrutam da fidelidade prometida a Davi, e seu conquistador não criar um mundo livre de oposição? Então essas três figuras vão ser muito importantes na leitura do livro de Isaías. Também um outro ponto relevante que eu falei que ia destacar no início é o tema da cidade. Isaías vai colocar a oposição da cidade que representa o local sem Deus, da cidade que representa o local com Deus, da cidade que representa o local sem a presença do Senhor e da cidade que representa o local da própria presença do Senhor. Por isso, a ênfase do texto em Jerusalém e a ênfase do texto em Judá. Isaías é proclamador de uma escatologia da cidade. E a gente vê essa antítese entre a cidade sem Deus e a cidade com Deus também no trecho do livro que eu mencionei para vocês. Deixe-me ler rapidamente. O uso mais notável do tema da cidade é o conto das duas cidades, a cidade sem Deus e a cidade com Deus. A continuidade da história do mundo produz uma sociedade global estruturada sem Deus. Essa é a cidade feita pelos homens, centrada nos homens, criada pela inteligência do homem e para a salvação do homem. Os pequenos começos em Gênesis 11, de 1 a 4, portanto, são um microcosmo do que a terra toda seria no fim. A terra toda seria esse microcosmo que nós vemos lá em Gênesis 11, de 1 a 4. Uma cidade sem Deus. Agora, veja, a criação da cidade de Deus, uma nova ordem mundial construída por Deus em seu plano, tendo ele mesmo no centro e a partir do qual reina sobre um universo de justiça e paz, é contemporânea à inevitável destruição divina de Sinar. A principal consequência dessa ideia extraordinária está registrada nos capítulos 13 a 27, em especial nos capítulos 24 a 26, por exemplo, 24:10, 25:2, 3, 25:2, 3 e 6 e 10 e 24 de 1 a 6. É interessante observar que, embora os capítulos 40 a 55 compartilhem o tema da cidade, com certeza não careçam de percepção mundana, as principais ligações são entre os capítulos 1 a 37 e 56 a 66. Então, a obra de Deus é a obra que destrói a cidade fundada e marcada pelos homens e é construída a cidade marcada e fundada pelo próprio Deus. Outro tema relevante do livro de Isaías é o tema da santidade de Deus ou do Santo de Israel. O ponto central do livro de Isaías é a santidade de Deus. A santidade de Deus é a única coisa capaz de deixar a terra inteira cheia. É a única qualidade em todo o Antigo Testamento que é expressa 3 vezes. Santo, santo, santo. E ela é apropriada no valor de toda a sua magnitude no livro de Isaías. Aí você diz assim, mas por que
que no livro de Isaías a santidade é tão importante? Eu vou de novo ler um trecho para você aqui para que você possa entender. Isaías, no que diz respeito às estatísticas gerais, é o profeta da santidade. Na literatura de Isaías, o adjetivo santo é usado para Deus com mais frequência do que em todo o resto do Antigo Testamento junto. Até mesmo quando o uso adjetivado do substantivo, só em Isaías 52:10, é levado em consideração, a literatura de Isaías ainda contém mais de 1/3 do total de declarações de santidades referentes a Deus do Antigo Testamento. Então, é o livro em que a santidade de Deus é destacada a todo momento. Pode-se até mesmo sugerir que a esmagadora preferência pelo adjetivo simples em vez do substantivo adjetivado surja da impressão provocada pela repetição da palavra santo. Então, a ênfase impressionante da santidade de Deus que é repetida. Isaías fala mais no termo santidade do que em todo o Velho Testamento somado. E o posicionamento histórico para a gente encerrar essa pequena introdução, geograficamente, Isaías, politicamente, melhor dizendo, Isaías ministra a Jerusalém a partir do ano que o rei Uzias morreu. As suas profecias acontecem nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O livro traz uma palavra enfática sobre a crise no reino de Acás e também a crise no reino de Ezequias. Característica marcante nesses dois casos, eu até separei um pequeno trecho aqui para ler tanto sobre o reinado de Acás quanto o reinado de Ezequias. Característica marcante é a ideia de reis que se acham grandes o suficientes para não precisarem confiar em Deus e que são capazes de, pela sua própria habilidade política, pela sua própria capacidade, tomarem decisões sem Deus. Deixa eu ler um trecho que é interessante aqui. Será que a segurança do povo de Deus é diferente das nações às quais o Senhor não se revelou, nem proclamou como sua? Será que o rei Davídico, assentado no trono do Senhor, 1 Reis 1:27, depende tanto do suprimento de água, de defesas, exércitos e aliados, contra os outros reis aos quais não foram feitas nenhuma promessa divina e cujas principais cidades não estão situadas em lugares divinamente indicados sobre um alicerce seguro? No evento, Acás recusou o chamado de Isaías à fé, escolhendo em vez disso o caminho da segurança mundana. Ele se submeteu à Síria com a condição de que esta, por sua vez, lidaria com a ameaça vinda do Reino do Norte. Isso está lá em 2 Reis 16, de 5-9. Sua solução de curto prazo foi comprada à custa de um preço de longo prazo, pois em todo sentido real, a casa de Davi terminou com Acás. Os reis remanescentes da linhagem de Davi herdaram um trono de fantoche por cortesia, primeiro da Síria e depois da Babilônia, até a linhagem real desaparecer nas areias do exílio e nunca mais reinar em Sião, e somente ser restaurada em Jesus. Olha o efeito da confiança em Acás em um acordo humano, em um acordo mundano. Então, o livro de Isaías mostra, tanto no caso de Acás, quanto no caso de Ezequias, na crise de Acás, na crise de Ezequias, como nós temos a tendência de confiar no nosso próprio braço, confiar no nosso próprio esforço. E por isso, e aqui eu começo a pensar sobre o nosso primeiro estudo, que é exatamente a discussão sobre: será que nós somos tão inteligentes assim? Será que somos tão espertos dessa forma? Porque será que o nosso mau coração não nos faz confiar em nós mesmos e nós esquecemos de confiar em Deus? Eu vou ler o texto de Isaías agora, entre o capítulo 1, dos versículos 1 aos versículos 9. Eu ainda peço um pouquinho da sua paciência, eu não vou me demorar muito no estudo do capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Só lembrando, o reino de Judá é o reino do sul, o reino de Israel, o reino do norte. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim.
O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Preste atenção nos versículos 5 e 6. Por que haveria de continuar a ser castigados? Por que haveriam de continuar a ser castigados? A terra de vocês, versículo 7, está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, com um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Olha como é frágil a única coisa que resta, uma tenda numa vinha, um pequeno abrigo numa plantação de melões, apenas um pequeno remanescente. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Os capítulos 1 a 5 mostram a total decadência do povo, o pecado e o afastamento de Deus. O chamado de Isaías, é interessante, acontece somente no capítulo 6. Então, nos capítulos 1 a 5, ele vai dar uma noção de contexto. E ele vai mostrar 3 facetas específicas no capítulo 1. Ele vai falar da calamidade nacional, até esse versículo 9 que nós lemos. Ele vai falar da decadência religiosa, entre os versículos 10 e 15. Ele vai falar de um colapso social, entre os versículos 21 a 23. E eles vão surgir porque a má conduta, versículo 2, ouça, ó céus, escute a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. A má conduta e a rebelião, melhor dizendo, que está aqui no versículo 2, a má conduta, que está no versículo 15, a gente pode olhar o versículo 15, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, a má conduta e a infidelidade. Olha o versículo 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Os oráculos expostos no capítulo 1, entre os versículos 2 a 31, mostram um após outro a decadência na faceta nacional, como nação, na faceta religiosa e na faceta social. E é interessante que quando nós vamos lá no Novo Testamento, lemos o livro de 1 João, nós vemos que João fala que a faceta daquele que é transformado pelo Evangelho é que ele tem coerência doutrinária, é que ele é uma pessoa que vive moralmente de forma correta e é alguém que tem, do ponto de vista social, correção, porque se preocupa com o outro, se preocupa com o pobre. Eu não vou ficar me arrastando muito, mas eu queria destacar os versículos 5 e 6. É interessante que no versículo 5 diz, por que haveriam de continuar a ser castigados? O que Deus está dizendo é, porque no versículo 6, da sola do sapato, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados. As nossas tentativas de autossalvação, a nossa tentativa de autocondução da nossa vida nos ferem, mas a nossa idolatria, a nossa capacidade de enxergar que estamos desobedecendo a Deus nos cega, exatamente como Israel fez como nação. Deus, nos livros de 1 e 2 Samuel, nos livros de 1 e 2 Reis, nos livros de 1 e 2 Crônicas, alerta o povo continuamente sobre a sua desobediência e a sua idolatria. E ainda assim eles continuam. Isso não é porque Deus quer ser adorado a todo custo, e não é porque Deus quer que a gente olhe para Ele e fique simplesmente o adorando porque Ele necessita, como um Deus egoísta, de ser adorado. Não significa isso. Isso simplesmente é porque Deus sabe que Ele é a melhor solução, que Ele é a única solução capaz de trazer o quê? Saciedade para a alma, saciedade para o coração, saciedade para um coração que está ferido e que precisa dele. Só há alguma vida porque Deus ainda é gracioso. Nós vemos no versículo 9, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O profeta Isaías começa dizendo da decadência
espiritual da nação, da decadência religiosa do povo, da decadência social do povo de Judá, do povo de Jerusalém, do Reino do Sul, de um povo que se afasta de Deus e se afasta de Deus assim como fez Acaz, assim como fez Ezequias, e ainda continua se achando inteligente porque confia nos seus próprios recursos. Ele vai ser a voz que vai proclamar que esse é o caminho da perdição, mas ao mesmo tempo vai ser a voz que vai proclamar que ainda assim há esperança em Cristo. Só há vida porque há esperança em Cristo. Te peço perdão pelo tamanho do estudo. Que Deus te abençoe.